voltamos. Seguindo, próximo bloco. Pessoal, só para vocês saberem, eu estou dividindo em blocos agora, em vez de fazer vídeos muito compridos, eu estou fazendo em blocos, tá? Para ficar mais fácil. Do crime, vamos pegar a parte agora da relação de causalidade, tá? Aí agora nós voltamos para o código, tá? Pegamos a parte teórica até o artigo, essa primeira, agora voltamos para o código. Isso está no artigo 13, 13º do código. O que diz o artigo? Vamos lá, você pode acompanhar no material de vocês aí. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é inimputável a quem lhe deu causa. Tá? Considera-se causa a ação ou omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. Depois vamos ler os parágrafos. Então, nós vamos falar de relação de causalidade. Sempre que a gente tem essa observação, temos que partir de uma interpretação inicial. O que vai ser ela? O que diz o caput do artigo 13? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, o resultado que depende... Para existir um resultado, é preciso que exista um crime, né, pessoal? Não tem como existir um homicídio, não tem como existir uma morte se não existir um homicídio. Não tem como existir uma lesão corporal se não existir agressão. Não tem como existir um furto se não existir a subtração da coisa alheia móvel. Então, é uma relação que é preciso que exista um, ocorra um para que o outro exista. Tá? Então, para que exista um resultado criminal, é preciso que exista uma ação e um crime cometido para que o resultado seja efetivado. Mas o resultado não é o que ele queria. Bom, isso não interessa. Interessa que para existir um resultado, para existir uma pessoa morta, é preciso que exista um homicídio. Tá? Bom, e somente é imputável quem lhe deu a causa. Pessoal, se para existir o resultado precisa existir o crime, para existir alguém, é preciso que se existir o crime, só pode ser punido quem cometeu o crime. Né? Então, o que diz o caput do artigo? Vou ler de novo. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Tá? Então, para ter um resultado é preciso que exista um crime. Entendi, professor? E só pode ser imputável quem cometeu o crime, quem lhe deu a causa. Tá? Isso não tem muita dúvida. Artigo 13 caput. Importante observação ainda nisso. Considera-se causa a ação do crime, a ação ou omissão. Tá? No qual, sem uma dessas duas, o resultado não teria ocorrido. Então, considera-se causa do crime uma ação, tá? Ou uma omissão. O cara não prestou socorro, tá? O crime de omissão de socorro, ou a ação, foi lá, deu um tiro e matou. Então, essas duas são consideradas causas, tá? Fazem parte integrante da relação de causalidade. Então, pessoal, a relação causal entre a conduta e o resultado ela é imprescindível para a existência e a configuração penal do crime. Tá? Bom, parágrafo 1º do Código Penal, em cima do artigo 13, parágrafo 1º, o que diz lá? Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Complexo, tu leu o parágrafo, ele é complexo de entender. Vamos agora tentar didaticamente entendê-lo. Tá? Então, o que diz o parágrafo? A superveniência de causa independente exclui a imputação. Tá? Ou seja, uma superveniência de causa independente, ou seja, o cidadão teve uma ação, mas por uma superveniência, numa causa independente, a ação dele ocorreu outra. Tá? Então, vai excluir a imputação por si só. Tá? Agora, ele vai só responder pelos fatos anteriores praticados. Professor, não entendi, está confuso. Vou fazer um exemplo, então, para entender. O sujeito sai de casa decidido a matar o desafeto. Aquele cara é meu inimigo, vou matar. Vou terminar com aquele cara. Tá? Bom, ele vai lá, atira no cara, no cidadão. Tá? Então, ele queria cometer homicídio. Mas ele não conseguiu efetivar. O cidadão levou um tiro e caiu. Ele entendeu para ele que o cidadão estava morto, fugiu. Foi embora. Só que o cara foi socorrido. Chamaram a ambulância, ele foi resgatado com vida, mal, mas com vida, e foi internado no hospital, vivo. Portanto, a ação do sujeito ativo não teve o resultado que ele queria. Ou seja, ele atirou, ele queria matar, ele saiu proposto a matar, ou seja, cometer homicídio. Por vontade alheia dele, não deu, porque ele não atirou fatalmente, ou seja,
por qualquer outra razão, e o cidadão foi no hospital, e posteriormente ele veio a falecer no hospital por infecção, pegou uma infecção e morreu. Então, pessoal, houve uma superveniência de causa, tá? Que exclui a imputação original, ou seja, ele foi cometer um crime e por uma superveniência de causa, o crime acabou não sendo cometido como ele queria. Então ele vai responder pelos fatos anteriores. Quais foram os fatos anteriores por ele praticado? Tentativa de homicídio. Porque ele foi para matar, ele atirou para matar. Mas o cara foi socorrido mal e morreu por infecção. Mas professor, ele foi para o hospital porque foi atingido por um tiro. Tudo bem, mas o que interessa dentro do direito penal não é o que ele pensou e não conseguiu matar. Tá? Ele tentou matar, mas o cidadão morreu não pela bala, morreu pela infecção. Portanto, o cara vai responder, o sujeito vai responder por tentativa de homicídio e não por homicídio. Portanto, esse é um parágrafo primeiro, trata de superveniência de causa, onde o resultado vai fazer com que o resultado que se produziu, que foi a morte por infecção, vai fazer com que ele responda pelo crime praticado anteriormente. Tá? O parágrafo primeiro é esse. Vamos para o parágrafo segundo. O que diz o parágrafo segundo? Do artigo 13. Relevância da omissão. Parágrafo segundo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha por lei a obrigação de cuidar da proteção ou vigilância. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O que nos diz o nosso material aqui? Relevância da omissão. A omissão, tá? Então, ela é relevante quando se devia agir para evitar o resultado. Bom, então o crime por exemplo, de omissão, é óbvio que, de alguma maneira, a pessoa que vai ser imputada no crime de omissão, ela deveria ter feito algo para tentar evitar o resultado ou para amenizar o resultado. Né? Então, a opção A. Voltando, o dever de agir incumbe a quem, então? A linha A diz o quê? Quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Policial. Policial, ele está dentro de uma situação, ele está vendo um crime ser cometido, ele tem o dever por lei de agir, de tomar uma posição. E ele não fazendo, ele é passível de ser enquadrado no artigo 13, parágrafo 2º, né, de configuração de relevância da omissão. Tá? A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O cidadão que de outra forma, ele assume a responsabilidade. Tá? Ele poderia fazer alguma coisa. Tá? Ele poderia ter... eu posso socorrer, mas eu não vou. Eu não vou porque eu não quero me meter. Então ele poderia ter mudado o resultado da coisa. Mas ele não queria botar no carro, ele podia ter ligado para alguém. Feito qualquer movimento para que tentasse salvar a vítima de alguma maneira. Tá? E a linha C diz o seguinte: com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Exemplo fácil de trazer. Atropelamento. O cidadão andou loqueando na cidade, bebendo, atropelou uma pessoa na faixa de segurança. O que ele fez? Ele largou, foi embora. Tá? Então, com o comportamento anterior dele, a imprudência, tá, etc., ele atropelou a pessoa, porque ele teve um comportamento imprudente. Tá? Então, ele criou o risco da ocorrência do resultado. E além de criar o risco, ele foi embora. Tá? Então, além do crime de relevância da omissão, ele ainda vai cometer o crime de omissão de socorro. Vai ter 2 crimes a ser responsabilizado. Tá? Então, essa é a configuração da relevância de omissão. Pessoal, questão sobre esse ponto, para a gente abordar. Concursal da área de 2014, concurso para juiz de São Paulo. Vamos lá. Quando fala em questão para concurso para juiz, o pessoal, vocês vão ver que a gente interpretando aqui fica, não vou dizer fácil, mas fica dirimível a questão. Tá? Vamos lá. No tocante à relação de causalidade no crime, artigo 13 do Código Penal, falamos agora dele. Assinale as seguintes assertivas e escolha a opção que contenha a afirmação falsa. Vamos lá. Assertiva A diz o quê? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Vou ler de novo. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Falei antes para vocês. Tá? Isso está no nosso artigo 13. Então, para nós responder essa questão, nosso material, ou no material, artigo 13, a gente responde. Então,
Diz que a causa relativa ela exclui a imputação por si só pelo resultado. Por quê? Porque o resultado, eu falei antes, porque o resultado não foi a intenção inicial do sujeito, aquilo que eu falei da morte. Ele queria matar, o sujeito morreu no hospital por infecção. Então a superveniência por causa relativa, ela exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. O que vai acontecer? Ele vai responder, em vez de homicídio, por tentativa de homicídio. Tá? Então a assertiva A está certa. A B, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pessoal, falei antes também. Parece que foi proposital a questão. Considera-se causa da ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sem ação ou omissão, não teria ocorrido resultado nenhum. Não existe resultado de algo que não existiu, que não ocorreu. Não tem como ter resultado de crime que não iniciou. Tá? O cara pensar em casa, eu vou matar alguém, não tem resultado, não tem crime efetivo. Tá? Então a assertiva B está correta. Assertiva C. Na superveniência de causa relativamente independente, os fatos anteriores, entretanto, não imputam-se a quem os praticou. Vou ler de novo. Na superveniência de causa relativamente independente, os fatos anteriores, entretanto, não imputam-se a quem os praticou. Pessoal, na superveniência de causa relativamente independente, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Tá? Se o cara, por exemplo, a superveniência de omissão, lembra que eu falei? Se ele deu causa e atropelou alguém e não prestou socorro, ele vai ser imputado pelo que ele praticou. Tá? Vai ser uma omissão de socorro, vai ser superveniência de omissão. Tá? Então a assertiva C está errada. Assertiva D. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende da existência do crime, óbvio, precisa ter um resultado para existir o crime. Tá? Eu pensar em matar, mas não fiz nada, não saí, não peguei arma, não fiz nada, não iniciei ação, não tem resultado nenhum. Vai só ser imputável quem deu a causa. Tá? Se saiu da minha mente, eu comecei a ação, tá? Tentei agredir, tentei matar e acabei só não consegui efetivar, vou responder, se eu der a causa, vou responder por tentativa de homicídio. Tá? Mas é preciso que eu seja imputável porque eu dei causa ao crime. Se eu dei causa e cometi um crime, independente do crime que eu cometi, eu vou ser imputado no crime que eu cometi, na categoria de crime que eu cometi. Tá? Independente se é um crime mais grave ou mais leve. Vai ser de acordo com o que eu fiz de errado. Tá? Pessoal, até o próximo bloco.